Então vamos começar o nosso curso básico de contabilidade, tá? Nesse primeiro módulo, nós iremos tratar sobre a contabilidade e a formação do patrimônio. E eu espero que você aprenda conosco nessa aula. Qualquer dúvida, vou deixar o e-mail descrito e você pode fazer as perguntas e tirar suas dúvidas, ok? Então você pode acompanhar aqui no nosso painel, que está aqui atrás, para você ir acompanhando as nossas aulas e com o material que está disponível para vocês. Bom, vamos começar falando sobre a terminologia utilizada na contabilidade. A terminologia, ela é utilizada em todas as ciências. Todas as ciências têm sua terminologia própria. A medicina, a enfermagem, a engenharia, a arquitetura, né, a fisioterapia, e a contabilidade não poderia ser diferente. A contabilidade também tem sua terminologia, tá? Então aqui, ó, você pode observar aqui, ó, o que é termos próprios de contabilidade. Nós temos aqui, ó, o patrimônio, né, um termo muito utilizado dentro da contabilidade, receitas, ativo, capital, ó, você pode observar aqui, ó, capital, lucros, despesas, fornecedores, contas, passivo, prejuízos, créditos. Claro que aqui são algumas contas. Existem várias contas ainda que fazem parte da terminologia contábil, tá? Então, no decorrer dos seus estudos dentro da contabilidade, você vai entendendo que terminologias são utilizadas dentro dessa ciência, tá bom? Vamos lá. Então, você tem aqui, ó, o que é o conceito de contabilidade? Esse conceito aqui foi o conceito que foi formulado no primeiro congresso brasileiro de contabilidade, que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 17 a 27 de agosto de 1924, tá? Então foi aqui, ó, esse primeiro congresso de contabilista criado no Rio de Janeiro formulou a conceituação para a contabilidade. Então o que ele diz aqui, ó? O que foi que esses contabilistas definiram contabilidade nessa época? Ó, contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro relativo à administração econômica, tá? Então eles definiram aqui a contabilidade como a ciência. O que é ciência? Foi testado, verificado e tem eficácia, né? Produz seus efeitos em determinado fenômeno. Então a contabilidade aqui ela foi considerada como uma ciência, tá? Então ela tem eficácia realmente, né? Ela produz efeito, tá bom? E eles definiram que essa ciência, ela dentro do patrimônio, ela faz o quê? Ela estuda, ela pratica as funções de orientação. Olha só, a contabilidade tem essa função, ela tem como objetivo gerar informações e orientar os gestores, os administradores a tomada de decisões eficientes, tá? Então ela tem essa função de orientar, ela tem essa função de controlar e tem essa função de registrar todas as informações que acontecem dentro de uma administração econômica. O IPCAF também publicou uma conceituação para a contabilidade, tá? Ela diz que a contabilidade é objetivamente um sistema de informação. Ó. Por que ele falou que é um sistema de informação? Porque a contabilidade ela consegue fornecer informações eficientes e importantes para as empresas. Então ela é uma das ferramentas dentro das empresas, dentro desse processo de negócio, capaz de gerar informações importantes, tá? Por isso que ela aqui é um sistema de informação. Também ela é um sistema de avaliação destinado a prover seus usuários. Daqui a pouco nós vamos estudar quem são esses usuários da contabilidade. Usuários com demonstrações, análise de natureza econômica, financeira, física e de produtividade com relação à entidade objeto de contabilização. Então, ela pode também ser conceituada como esse grande sistema de informações e controle dentro das organizações. Okay?
Bom, eu tenho aqui o objeto da contabilidade, tá? Quem é o objeto da contabilidade? Quem é o foco de estudo da contabilidade? Eu tenho aqui, o objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades econômicas administrativas, tá? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês quem é esse patrimônio. Mas o foco da contabilidade aqui é controlar, avaliar o patrimônio, né? O foco de estudo é o patrimônio. Tudo que tem patrimônio, a contabilidade está lá, porque é o foco da contabilidade, é o objeto da contabilidade. Tá, aí você tem aqui, qual é a finalidade da contabilidade? Por que foi criada a contabilidade? A contabilidade foi criada, ou o objetivo, a finalidade da contabilidade é o estudo e o controle do patrimônio e suas variações, visando o fornecimento, você vai encontrar aqui de novo, fornecimento de informações que sejam úteis para tomada de decisões, tá? Então essa é a finalidade da contabilidade também. É uma das grandes finalidades, é fornecer informações e essas informações sejam úteis, informações de ordem econômica e financeira que sejam úteis para a tomada de decisões por parte dos usuários, tá? Então por meio das informações geradas pela contabilidade é que o usuário consegue tomar uma decisão corretamente, tá? Bom, dentro da contabilidade você tem que observar dois aspectos distintos, que é o aspecto quantitativo e o aspecto qualitativo, tá? Então você consegue observar aqui, aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo, tá? O que é o aspecto qualitativo dentro da contabilidade? Ela refere-se à expressão dos componentes patrimoniais dentro da empresa, segundo a natureza de cada um. Então, agora há pouco nós falamos de terminologia, ali as terminologias são utilizadas dentro da contabilidade, então ali são aspectos qualitativos. Então eu tenho caixa, eu tenho um banco, eu tenho um estoque de mercadorias, eu tenho duplicatas a receber, duplicatas a pagar, eu tenho impostos. Então isso aí são aspecto qualitativo, ou seja, é o nome que eu dou, que eu estou dando àquela conta dentro da contabilidade. Então isso é aspecto qualitativo, tá? Só que dentro da contabilidade eu não posso ter somente o aspecto qualitativo. Então eu preciso ter o aspecto quantitativo, que é o que nós vamos falar agora. Então o aspecto quantitativo é que diz respeito à expressão de valores dentro da contabilidade. Então, por exemplo, se eu tenho um caixa, eu preciso dizer quanto é que esse caixa vale. Então aqui, eu tenho um caixa, esse caixa aqui, ele é um aspecto qualitativo. Por quê? Porque é a expressão que eu estou dando a essa conta. Mas eu preciso identificar quanto vale esse caixa. Então eu preciso quantificar o valor desse caixa que está registrado. Então se eu tenho caixa, não é necessariamente eu tenho um caixa, mas eu preciso saber se eu tenho um caixa e quanto vale esse caixa. Tá? Assim vai acontecer com veículos. Eu tenho veículos na empresa, mas sim, quanto é que vale esse veículo? Eu preciso conhecer o valor desse veículo, porque é um aspecto quantitativo. Então eu sempre tenho que ter dentro da contabilidade o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo, ok? E aí que eu tenho aqui, duplicatas a pagar, duplicatas a pagar, eu tenho um aspecto qualitativo e quantificando quanto é que eu tenho de dívidas, né? 50 mil, ok? Bom, quem é os usuários da contabilidade? Os usuários da contabilidade compreende todas as pessoas físicas, sim, todas as pessoas físicas também usam a contabilidade. Ou pessoas jurídicas, né, que as empresas precisam das informações geradas pela contabilidade. Que direta ou indiretamente tem o interesse na avaliação da situação e do desempenho da entidade, tá? Como titulares, né, das empresas individuais, então os administradores que constituem empresas individuais, eles precisam da informação da contabilidade. Os sócios também precisam da informação contábil, assim como os acionistas, porque
lá eles têm dinheiro empregado dentro da instituição e eles precisam conhecer a evolução desse patrimônio, ok? Os administradores também, né? O governo, principalmente, precisa dessa informação da contabilidade, porque o governo precisa cobrar seus impostos e esses impostos serão cobrados de acordo com o que a contabilidade vai fornecendo de informação, né? Os fornecedores, os clientes, os investidores que atuam no mercado de capitais e no banco. A gente costuma ver muito nos jornais, quando a empresa vende ação ou quando a empresa está negociando seus ativos na bolsa de valores, a gente ouve falar muito que os acionistas estão comprando ações. Então, antes de tomar a decisão da compra dessas ações, eles já utilizaram a contabilidade para conhecer a situação financeira dessa empresa. Bom, a contabilidade também ela utiliza algumas técnicas, tá? As técnicas contábeis mais utilizadas aqui escrituração, que nós vamos estudar daqui a pouco, a escrituração. Demonstrações contábeis também, nós iremos estudar, são várias demonstrações contábeis. Auditoria, que é o exame minucioso, né, do balanço, das demonstrações financeiras. Análise de balanço e a consolidação de balanço, tá? Então essas técnicas aqui nós vamos estudar cada uma delas. O campo de aplicação da contabilidade. Onde a contabilidade pode ser aplicada? A contabilidade pode ser aplicada em entidades com fins econômicos, ou seja, aquelas que geram lucro, tá? Aquelas que são criadas basicamente para nas suas operações gerarem lucros. As entidades de socioeconômica são aquelas entidades, exemplo, de recreativas, que ela recebe os valores, arrecada valor, mas o valor é revestido para os sócios beneficiários, né? Como agora há pouco eu falei para vocês, que aquelas entidades recreativas, né? De clubes. As entidades de fins sociais são as União, Estado, município, porque elas não visam lucro. Tudo que elas arrecadam é para a coletividade, né? Então essas empresas também são objetos da contabilidade, a contabilidade também está aplicada. No geral, onde a contabilidade é aplicada? Onde tem patrimônio. Então tem patrimônio, ela é utilizada a contabilidade, é objeto da contabilidade. Aí aqui você tem um conceito de patrimônio, tá? O que é que vai ser o patrimônio? O patrimônio, ele é o conjunto de bens, ele é o conjunto de direitos e é um conjunto de obrigações, tá? Esse conjunto aqui, ele deve pertencer a uma pessoa e deve ser avaliado em moeda, tá? Então, para ser patrimônio, objeto da contabilidade, tem que assumir essas características aqui, ó. Tem que ser um bem, tem que ser um direito, tem que ser uma obrigação, tem que pertencer a uma pessoa e tem que ser avaliado em moeda. Vamos lá. O que é que vem a ser os bens? Os bens, dentro da contabilidade, ele é aqueles bens que pode ser corpóreo, incorpóreo, ou seja, são objetos que tenham forma, que tenham tamanho, que tenham cor, que ocupam algum espaço dentro da empresa. Então eu tenho um carro, uma casa que ocupa espaço, móveis, tenho prateleiras, eu tenho estantes, ar-condicionado, computadores. Então, tudo isso são bens, tá? Que são bens corpóreos, que têm forma, tamanho, cor e que estão ocupando algum lugar dentro da empresa, tá? Esses bens também podem ser materiais e esse bem também pode ser tangíveis, tá? Então, essas são as características dos bens. Só que esses bens também, eles, além de ser corpóreos, eles também podem ser incorpóreos, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. Nos materiais, eles podem ser corpóreos, certo? Eles podem ser tangíveis, tá? Tudo é o mesmo sinônimo, tá bom? Nos imateriais, os imateriais podem ser incorpóreos, os bens, né? Também eles podem ser intangíveis, tá bom, pessoal? Podem ser intangíveis. Então, o que é um bem imaterial, incorpóreo e intangível? Nós temos muito aqui, o exemplo que nós citamos aqui, são as marcas e patentes, né? São as marcas e patentes.
As marcas e patentes, elas são muito utilizadas como exemplo de ativos intangíveis, tá? Por quê? Porque elas não ocupam lugar, não ocupam lugar na empresa, elas não ocupam, não tem forma, não tem tamanho, não tem cor, mas só você ter uma marca e uma patente, você tem um valor econômico aqui, tá bom? Eu vou pegar sempre o exemplo aqui da Coca-Cola. A marca Coca-Cola tem um peso muito grande no mercado. Tá? Além da qualidade do líquido, do refrigerante, a marca em si também tem um peso muito grande. Tá? Então as marcas e patentes constituem um bem da empresa de intangível, classificado como intangíveis. Tá? Você também tem o direito. Os direitos, eles são fáceis de identificar. O direito é o crédito que você tem a terceiro. Então você tem duplicata a receber, você tem promissória a receber. Tudo isso é um direito, é um crédito que você tem a receber de terceiros. Tá? Então geralmente o direito ele vem sempre com a sigla a receber, tá? Sempre vem com essa sigla, né? Qualquer coisa a receber. Então é um direito, tá bom? Claro que a gente tem que ficar atento a algumas particularidades dentro da contabilidade que representam o direito, que não necessariamente precisa ter o termo a receber, tá bom? As obrigações também são fáceis de identificar. Geralmente qualquer coisa que tem a pagar, que é quando você tem uma obrigação para com terceiros, é um direito. Então quando você tem alguma coisa a pagar, você já classifica isso como obrigação dentro da empresa. Ok? O patrimônio. O patrimônio ele tem uma representação, tá? E didaticamente nós representamos o patrimônio pela letra T, tá? E esse patrimônio ele tem essa característica aqui, ó. Didaticamente nós representamos ele assim. Alguns livros, alguns autores representam esse livro de forma vertical ou de forma horizontal, tá? Tá? Algum livro, não tem problema, não tem legislação nenhuma que diz qual tipo de demonstração que você vai utilizar, se ela é vertical ou se ela é horizontal, tá bom? Então, didaticamente, nós estamos colocando aqui ela na posição de T, tá? Onde eu tenho representado dessa forma aqui, que eu vou aqui, ó, representar de um lado, eu vou representar os componentes positivos, que nós chamamos ativos da empresa, e os componentes negativos, que nós chamamos de passivos da empresa, tá? Então, dentro desses componentes aqui ativos, nós temos os bens, que é positivo para a empresa, né? Você tem bens, então é positivo. Os direitos, né? Que são créditos que eu tenho para receber de outras pessoas, é positivo. E eu tenho uma parte negativa aqui, é as obrigações, que são as minhas dívidas. Então, fica representado aqui pelo lado do passivo. O patrimônio sempre vai ter esses dois grandes polos. Vai ter o polo do ativo e o polo do passivo. Ó, o patrimônio ele precisa cumprir o que nós chamamos aqui de equação patrimonial, tá? Que equação patrimonial é essa? Quando eu tenho o meu total de ativo igual ao meu total de passivo. Essa é a minha equação patrimonial e fundamental dentro da empresa. Por quê, professor? Porque a contabilidade ela funciona como uma balança. Tá? Então, esse patrimônio ele precisa estar em equilíbrio. E para estar em equilíbrio, ele precisa ter essa equação aqui. Ó. O ativo ele tem que ser sempre igual ao passivo. Dentro da contabilidade não existe ativo 1 e passivo meio. Não existe. Não existe ativo 2 e passivo 1. Sempre vai ter. Se meu ativo for 2, o meu passivo vai ser 2. Tá? Por quê? Porque tem que cumprir o princípio da equação fundamental do patrimônio, tá bom? O equilíbrio patrimonial. Bom, para fornecer esse equilíbrio patrimonial, sempre existe um contrapeso, que nós chamamos aqui de situação líquida ou de patrimônio líquido, que no final é o mesmo sinônimo, tá? Situação líquida e o patrimônio líquido é o mesmo sinônimo, só que eles são utilizados em tempos diferentes, tá? Que nós vamos aprender aqui agora, ó. Veja só, o que é a situação líquida? É a diferença entre o ativo e o passivo. É a situação líquida. Então você tem aqui, ó,
ativo, que é composto pelo somatório dos bens e do direito, que você aprendeu aqui na tela anterior. Você tem os passivos, tá? E para você fornecer o equilíbrio, você tem que fazer a situação líquida, né? Você tem que pegar o ativo menos o passivo. Por exemplo, se você tem ativo 2 e você tem passivo 1, aqui não cumpriu o equilíbrio patrimonial, tá? O equilíbrio patrimonial, eu já expliquei para vocês que o ativo tem que ser igual ao passivo. Então, neste caso, não cumpriu a equação patrimonial. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso aqui colocar um contrapeso aqui, ó, do lado do passivo, que justamente vai ser essa situação líquida ou patrimônio líquido, né? Então, se eu colocar aqui nessa fórmula aqui, ó, SL é igual a ativo menos passivo, ou seja, SL é igual a 2 menos 1. Então, o SL aqui, o contrapeso aqui vai ser 1. Quando eu fechar o total do ativo aqui, ó, total do ativo 2, aqui eu vou o total do passivo 2. Então aqui eu cumpri, pessoal. Eu acabei de cumprir aqui, ó, o equilíbrio patrimonial, ativo igual a passivo, ok? Aqui, ó, alguns exemplos aqui, ó. Você tem aqui, ó, balanço patrimonial e aqui algumas contas. Você tem caixa no valor de 18 mil, móveis no valor de 27 mil, clientes no valor de 20 mil. Somando tudo isso aqui, ó, você vai ter de ativo, você vai ter 65 mil, tá bom? Vamos lá, de passivo, do negativo, ó. Você tem fornecedores 8 mil, você deve impostos de 1.000, você deve aluguéis de 2.000, você deve salário de 4.000. Esse passivo aqui todo, ele ficou no valor de 15 mil. Ó, você começa a perceber que o ativo e o passivo é diferente. E agora há pouco você aprendeu que não pode ser diferente. O ativo e o passivo não pode ser diferente, tem que ser igual. Então eu tenho que calcular aqui a diferença que está faltando para apurar a situação líquida aqui, ó. Então, para formar o equilíbrio. Então, se você tem aqui, ó, SL é igual a ativo menos passivo, tá? Quem é o meu ativo? É 65 mil. Então, vou botar aqui, ó. SL é igual a 65 mil. Menos. Quanto é o meu passivo? 15 mil. Então, menos 15 mil. Então, quanto é que eu tenho aqui, pessoal? Ó, a diferença que eu tenho aqui, ó, é de 50 mil, certo? Essa é a diferença. Então, aqui, ó, se eu tenho 65 mil aqui, eu tenho 15, então eu vou somar quanto aqui agora, ó? Vou somar aqui, ó. Eu vou somar aqui 50, tá? Eu vou somar aqui 50 mil, que é a situação líquida. Então, agora sim, o meu total de ativo é 65 mil. O meu total de passivo é 65 mil. Ok?